Jesus pagou a dívida e foi com seu sangue. Então, por que você está querendo pagar algo que já está pago, que já está quitado? É nesse sentido que Deus traz para você uma palavra de conhecimento, de entendimento. Amém? Jesus foi o sacrifício por mim e por você, por toda a humanidade. Ele pagou a dívida de todos nós com Deus por meio do seu sangue. E por que então você acha que não está em dívida com Deus se você não crê em Jesus Cristo? Não basta dizer que crê sim no Filho de Deus. Você tem que segui-lo para que Jesus possa te purificar todos os dias. Purificar dos seus pecados. Sim, pecado dos pensamentos, da mente, do coração, das suas palavras, da sua visão. Pecado de todo tipo. O pecado em si não é aquele que a gente conhece grandioso. Alguém comete um roubo, um assalto, mata alguém. Pecado não é só isso. Pecado também são coisas pequenas que muitas das vezes nós deixamos de lado, achamos que não é pecado, mas é pecado diante de Deus. Por isso, precisamos de Jesus para nos purificar todo o tempo, para que assim, quando tivermos a oportunidade de estarmos no reino de Deus, a gente possa estar limpo para poder adentrar no reino de Deus. A palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, a parábola do credor incompassivo, em Mateus capítulo 18, dá a ênfase de que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Jesus estava ensinando e estava colocando Deus como exemplo através do rei nesta parábola. Ou seja, pessoas irão ajustar conta com Deus. Deus irá ajustar conta com pessoas. Por quê? Porque não crê em Jesus Cristo. Porque não aceita esta verdade, que Deus enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, para pagar a dívida dos nossos pecados perante o Senhor. Então não tem necessidade de você achar que você ainda está em dívida com Deus. O que Jesus fez foi para nos tornar livre você. Livre e não escravo. Pois aquele que não crê que Jesus pagou a dívida com seu sacrifício, com seu derramar do seu sangue, este está demonstrando para Deus que prefere ficar em dívida ainda com Deus, de uma situação que já está pago, já está perdoado por Deus. Sim, está perdoado por Deus. Mas nós temos o dever de seguir Jesus para nos manter purificados por Ele todo o tempo, todos os dias. Não basta dizer que crê em Jesus Cristo da boca para fora. É preciso ter vida com Ele, é preciso perseverar nele. Porque nós precisamos do Senhor Jesus todo o tempo, todos os dias. Porque pecamos. Aleluia, aleluia. Você seria capaz de pagar uma dívida com Deus com o seu sangue? Um sangue de pecador? Jamais, nenhum de nós. Por isso Jesus foi o único que pôde realizar isso no nosso lugar. Ele deu a vida por você, ele deu a vida por nós. Então a mensagem de Deus traz isso para você refletir sobre esta dívida que está paga. Sim, Deus enviou seu Filho, olhando lá do alto para nós, vendo que cada um de nós não tinha com que pagar para Deus.
sobre nossos atos, atitudes, todos os nossos pecados, as iniquidades, as transgressões diante de Deus. Ninguém, porque todos são pecadores. E precisamos de Jesus para nos purificar com seu sangue. Esse é o sentido verdadeiro de que quando uma pessoa crê que Jesus pagou a dívida, que professa isso, que Jesus pagou a sua dívida com Deus, mas que você tem o dever de se manter nele firme, seguindo, crendo nele, renunciando, né, às contaminações, às corrupções carnais, permitindo que o Senhor Jesus Cristo te purifique todos os dias, aí sim você ficará livre do ajuste de contas com Deus. É o que a palavra, na parábola do credor incompassivo, que Jesus ensinou e nos ensina através desta mensagem. Deus é misericordioso. Deus é cheio de compaixão. O rei, na parábola, perdoou uma dívida de um servo que lhe devia. Teve compaixão e perdoou. E mandou ele embora. Não cobrou mais nada. Mas logo em seguida, uma outra pessoa que devia para este servo, ele não usou de compaixão com aquele que lhe devia também, cobrando, colocando a pessoa na prisão, não tendo misericórdia, compaixão. A empatia que nós conhecemos nos tempos de hoje, tão falada empatia, Deus já realizava isso, já demonstrava isso para todos nós, para toda a humanidade, que é a sua compaixão. E este servo não teve a mesma atitude do rei. Não teve compaixão com o outro que lhe devia. Então o rei chama ele de servo malvado. Assim é Deus quando olha para alguém que não tem compaixão do seu irmão, do seu próximo, que não perdoa uma dívida, que não perdoa algo que esta pessoa fez de mal para ela, não agindo de compaixão como Deus age todo o tempo, todos os dias, e com a sua misericórdia. Então essa pessoa está demonstrando a Deus que não crê que Jesus pagou a dívida, que Deus perdoou os seus pecados. É a mesma coisa quando uma pessoa chega em oração diante de Deus, demonstrando ali algo que fez de errado, algo que causou pecado, praticou um pecado muito grave e vai pedir perdão a Deus diante do Senhor com arrependimento sincero. E Deus já perdoou. Não é preciso ouvir a voz de Deus dizendo: eu te perdoei, meu filho, eu já te perdoei, minha filha. Você tem que crer pela fé. Nós temos que crer pela fé que Deus já te perdoou. Agora, quando uma pessoa começa a insistir, achando que Deus não te perdoou, não lhe perdoou, aleluia. Esta pessoa está pensando que ainda está em dívida com Deus, mas na verdade não está. Deus já perdoou, Deus já teve compaixão, Deus viu a sinceridade no coração, o arrependimento sincero. Então é assim quando uma pessoa não crê que Jesus pagou a dívida no seu lugar. Isso é incredulidade. Então todos esses que demonstram essa atitude diante do Senhor, de não crer que Deus, num plano perfeito de amor e de redenção para salvar a todos nós, por meio do seu Filho, o único que era puro, sem pecado e que poderia ser o sacrifício vivo, o Cordeiro vivo no nosso lugar, para a remissão dos nossos pecados, para perdão, o perdão das nossas dívidas com Deus. Aleluia. Você está colocando diante do Senhor que você ainda tem dívida. Ou seja, você está demonstrando para o Senhor, aleluia, que prefere ser escravo. E sim, escravo do pecado. Escravo do engano do adversário. Que você não prefere ser livre.
Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue para nos tornar livres. Esse é o objetivo do plano de amor perfeito, por meio do sacrifício de Jesus, para nos tornar livres, para tornar livre você, para tornar livre todo aquele que crê, que aceita, que concorda com este plano de Deus, com este ato de justiça de Deus, porque na verdade o adversário roubou isso de nós lá no jardim do Éden. E o que Deus fez nada mais é justiça. Ele está fazendo justiça por nós. Ele fez justiça por nós por meio de Jesus, dando a oportunidade para você e para mim de crer que Jesus foi o único capaz verdadeiramente de ser o sacrifício em meu lugar, para que assim os meus pecados, o seu pecado, fosse perdoado por Deus. Ou seja, Deus demonstrando compaixão por todos nós. É Deus olhando do alto para todos nós aqui e vendo que nenhum teria com que pagar a sua dívida diante de Deus. Só Jesus Cristo, meu irmão. Por isso você tem que glorificar a Deus por isso. Por isso, se você não crê nessa verdade, se você rejeitar o sacrifício de Jesus, se você não concorda que Jesus pagou algo no seu lugar, ou que você não tem dívida nenhuma com Deus, eu sinto muito lhe dizer, mas como a palavra da parábola do credor incompassivo diz no versículo 34, que diz assim: e indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. O que é verdugos? Verdugo, se você pesquisar, é uma pessoa encarregada, aleluia, de determinar o castigo. É uma pessoa torturadora que vai dar os açoites. Ou seja, para o entendimento espiritual, o que a palavra diz, a parábola diz, é que Deus vai se indignar com todos esses que não crê, que não diz que não tem dívida com Deus, que Jesus não pagou nada, dívida nenhuma dele ou dela com o Senhor. Então o Senhor vai se indignar, porque esta é a grande oportunidade que Deus trouxe para todos nós por meio de Jesus. Tudo que o Senhor quer é que nós cremos em Jesus e siga Jesus. Dê testemunho disso, desta verdade, através da sua vida. E aí você não vai passar por isso aqui, pelo castigo concedido por aquele que vai determinar isso, que é o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso. Se você não deseja passar por um castigo de Deus por não crer que Jesus, tudo que Jesus sofreu, tudo que Jesus passou, o extremo do sofrimento que Jesus passou no seu lugar, você está aceitando ser escravo, você está concordando que você receba um castigo da pessoa que vai determinar, aleluia, que vai determinar toda a situação que você está discordando, que você está se negando a crer. Aleluia. Então, as consequências para isso é um castigo daquele que, poxa, enviou seu filho sem pecado, sem mancha, porque era assim que nos tempos antigos fazia, usava os animais sem mancha, né? Puro, aleluia. E era através do sangue do animal, simbolizando Jesus Cristo quando viesse. E assim é Jesus. Jesus era o único. Você é pecador, eu sou pecador. E precisamos ser purificados pelo sangue de Jesus todos os dias. Então, se você não crê que Jesus fez tudo isso por você, se você não crê, aleluia, no plano de Deus, aleluia, sinto muito lhe dizer, mas você
vai ter que ajustar conta com Deus. Agora, aquele que crê, que está aí dando testemunho, está perseverando em Jesus, que sabe que necessita do Senhor Jesus para ser purificado todos os dias, os seus pensamentos, os seus olhos, as suas atitudes, os seus comportamentos. Agora, se você me confessar, dizer que você não tem pecado, o que você faz, aleluia, não é pecado, não significa que é pecado. Eu sinto muito lhe dizer, meu amado, mas isso é falta de sabedoria. Aleluia, porque a dívida já foi paga por Jesus e isso é falta de sabedoria. Amém? Então Deus entrega essa mensagem para você refletir sobre isso. Você ainda tem a oportunidade, todos têm a oportunidade de crer nesta verdade do Senhor. Então aproveite, confesse diante de Deus que o Senhor Jesus é o teu Salvador. É Ele que pagou a dívida, que você não tem como pagar, que ninguém teria como pagar nada para Deus. O que você pode dar como pagamento dos seus pecados, dos seus atos errados aqui, nesta terra, nesta vida, diante do Senhor, para que Deus perdoe as suas atitudes, os seus pecados? Diga o que você pode fazer. Você pode derramar o seu sangue por alguém, sendo que o seu sangue é um sangue cheio de pecado, é um sangue já manchado, um sangue cheio de sujeira, de malícia. Não, meu amado. Nós precisávamos verdadeiramente do Senhor Jesus. Por isso, eu te digo, não perca a oportunidade de crer em Jesus. Aleluia. Ele pagou a dívida. E por que você quer pagar, tentar pagar algo que já está pago? Quando você está com uma conta de energia, por exemplo, e alguém paga para você, você rejeita? Você não dá glória a Deus? Aleluia. Se de repente alguém chega com você, você está ali sem condição alguma de fazer ali uma compra para a sua casa ali, né, de mantimento, e alguém se predispõe a fazer isso por você. Aleluia. E não cobra nada de você, não quer nada em troca. Você vai insistir para pagar o que a pessoa está fazendo ali de todo o coração? Não. Então assim é Deus. Assim a palavra do Senhor nos ensina como é Deus. Deus é cheio de compaixão, que enviou Jesus para morrer no seu lugar, para morrer por todos nós. Jesus chegou e pagou com seu sangue. Não pagou por dinheiro, pagou pelo seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Compartilhe essa mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu comentário se você gostou desta mensagem, se Deus tocou, se Deus trouxe uma palavra de edificação, porque esta é uma palavra de edificação. É para edificar a sua vida, para que você conheça verdadeiramente a verdade, porque só ela vos libertará. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.